Bom, ontem a gente começou, falando um pouco, com o Chico, a questão dos perigos que as famílias correm, e hoje a gente vai começar a entrar já em outras situações aí relacionadas a posicionamento, né? Ontem a gente viu que a Abigail, ela de fato se posicionou, de frente ali com a situação que ela estava vivendo com o marido dela. E é pensando nisso que vem o versículo que nós vamos trabalhar hoje. E se vocês puderem abrir as Bíblias em Josué, a gente vai ler o capítulo 24, a partir do verso 14, quase chegando em Juízes aí na Bíblia. Todos acharam? Amém. Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Pai querido, Senhor Deus, obrigado por mais uma tarde aqui com os irmãos. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Pai, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, que o Senhor possa nos guiar através da Tua palavra, e que tudo aquilo que nós formos ouvir aqui, Pai, nessa noite, seja para edificar mais ainda a nossa vida através de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar nos conduzindo através dessa jornada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, aqui a gente, nesse versículo aqui, nesses dois versículos, a gente vai perceber que tem uma palavra aqui que ela se repete várias vezes, que é a questão do servir. Então ele fala por algumas vezes aqui, ele fala que tem que servir, que a família dele serviu, e servir aqui a gente pode considerar também como adoração, Então a gente está servindo ao Senhor, está caminhando com o Senhor e tocando a nossa vida com base nas coisas que o Senhor tem para nós. E Josué aqui, ele está falando o quê? Que eu e a minha família serviremos ao Senhor, Então aqui ele está, nessa parte do livro de Josué, ele está o quê? Fazendo o quê com o povo? Ele está juntando todo mundo ali, já fez várias coisas, e nesse momento ele está reafirmando a aliança do povo com Deus, Ele está finalizando ali o livro antes da morte dele. Então é bem importante. E o livro de Josué, ele é importante por algumas coisas, Eu elenquei 3 aqui, que acho que são as principais. Primeiro é a confirmação da morte de Moisés, porque no finalzinho do último livro do Pentateuco não tinha ficado claro isso, principalmente para o Josué. Então ele precisou que Deus falasse para ele, realmente Moisés é morto, vai em frente, porque agora é contigo. Ele te treinou, então agora é sua vez. O segundo ponto que tem aqui no livro de Josué, tem esse versículo, Josué 1:9, que sempre as pessoas gostam de usar para encorajar as outras, Ser forte e corajoso. Então é um versículo que é bem usado para isso. Depois tem o mais famoso aí de todos, que é a tomada de Jericó, Tem até música, tem um monte de coisa. Então, mas tem outras coisas bem importantes no livro de Josué que a gente vai trabalhar aqui, E o livro dele começa primeiro com a questão da tomada de Jericó, que é do 2 até o capítulo 6. Depois ele começa a conquistar outras terras. Depois ele faz a divisão das terras por todas as tribos. E por fim, ele reafirma a aliança com o povo, para que eles possam seguir lá em paz, caminhando com Deus, E
voltando ao texto, né, a gente vê aqui então essa questão de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo forte, né, se a gente for parar e pensar, porque aqui Josué está falando assim, ele está tomando uma posição e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então ele está decidindo ali, não só por ele, mas pela casa dele, por todos aqueles que vão estar com ele nessa caminhada, né? E isso acaba refletindo não só nele, mas nas pessoas que vão vir após ele, né? Porque uma decisão que a gente toma hoje reflete lá na frente, para as outras pessoas que estão ao nosso redor, não somente para a nossa vida. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente toma de decisão. E tem que estar sempre pautado nas coisas de Deus, para que as coisas não aconteçam de uma maneira errada. E os nossos projetos familiares, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Eu creio que Deus ele vai colocar as coisas no nosso coração, vai trabalhar as coisas no nosso coração, para que os nossos desejos se alinhem com a vontade dele, e para que assim ele conceda o que a gente precisa, né? Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, nem da forma que a gente espera, mas se a gente conseguir alinhar nossas coisas com as coisas de Deus, a gente vai conseguir seguir em frente e melhor, e sabendo que Deus está junto. Eu acho que a principal coisa aqui é Deus estar junto, caminhando com a gente. A partir do momento que eu me desvio disso, a minha casa começa a correr um risco, né? Porque aí as coisas podem ficar complicadas. A gente precisa levar a nossa família a seguir dentro do que é a verdade que Deus revela pelas Escrituras, né? A gente precisa ter momentos onde a gente está junto com o Senhor e mostrando isso para a nossa família, para que todos possam ver isso. Às vezes é aquilo, não é o ler a Bíblia todo dia, todo mundo junto, mas são as atitudes que às vezes a gente precisa fazer com que as coisas funcionem através das nossas atitudes. Porque não adianta nada a gente ter isso daqui, ler e não fazer nada com isso daqui. Porque aí não vai ter valor nenhum. Vai ser só mais um livro na nossa mão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando Josué fala isso também, ele está falando isso na posição de líder da casa dele. Ele é o líder da casa dele e ele está mostrando para a família dele e para todo mundo ali das tribos de Israel o que é o correto. Então ele está fazendo o que eu falo que é o liderar por meio de exemplo. Que é a melhor forma de você liderar as pessoas é dessa forma. É através do exemplo. Porque se eu for um líder autoritário, a questão aqui é que as pessoas podem ou não seguir. Mas se eu estou dando um exemplo e estou seguindo dentro desse exemplo, mostrando que esse exemplo funciona, as coisas mudam. A gente vai ter outra perspectiva aqui, né? E Paulo lá em Efésios ele fala, né? Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E depois Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, tudo que a criança aprende quando ela é pequena, por mais que ela se desvia por aí, por algum motivo, por alguma situação que aconteceu na vida dela, vai chegar uma hora que ela vai precisar recorrer a Deus. E quando ela for recorrer a Deus, o que ela vai lembrar? Ela vai lembrar das coisas que ela aprendeu lá atrás. E aí, é essa hora que Deus puxa ela de volta. Então, se a pessoa não tem isso para se lembrar, para onde ela vai voltar? Né? Então, a gente tem que ficar atento com isso. O que a gente está edificando nas nossas casas. O que tem acontecido nas nossas casas para que as crianças, ou os jovens, ou até os adultos, vão fazer quando eles crescerem, né? O João está falando uma coisa, né? Eu vi um exemplo
os pais colocando um bom depósito no filho. Não é porque ele é pequenininho, né? Mas é porque ele tem que aprender desde pequenininho. O pai falando da Bíblia para ele de uma maneira que ele possa entender, né? Para que ele vá criando esse bom depósito e já tendo uma confiança. Porque eu vejo assim, uma coisa que está faltando no mundo é confiança. Sim. Né? E isso, o pai abre esse precedente com o filho e vai crescendo nessa caminhada com ele, para que ele possa lá na frente trazer o bom depósito, né? A mente, aquilo que traz esperança. E quando você faz isso, você traz uma situação da sua casa à luz da Bíblia e coloca um exemplo que é palpável para eles, fica mais fácil deles entenderem, porque às vezes nem os adultos entendem direito o que está escrito na Bíblia. Então, quanto mais, vamos dizer, lúdico que for o negócio, melhor, para se entender e fixar, porque vai ver e vai fixar aquilo na cabeça. Então vai ser mais fácil dele, quando precisar lembrar daquilo, acontecer a situação, ele vai, pô, era isso, meu pai falou isso, então, pô, é isso que eu tenho que fazer. Então eu acho que é mais fácil se você tem esse momento de lidar ali e seguir. E Josué, ele sendo esse líder, esse cara que comandou a casa dele ali, falou que a casa dele ia seguir ao Senhor, isso acabou cativando as outras pessoas ali. Em Josué 24:18, ele fala, né, que o Senhor expulsou diante de todos nós estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que depois, não sei se todos já leram, mas quem tiver a oportunidade de ler, quando Josué está aqui, ele está exortando o pessoal, tá? Ele não está falando, tipo, tranquilinho, não. Ele está falando, gente, vocês têm que tomar uma posição agora, porque o crente não dá para ficar em cima ali do muro, tem que ser, ou vai ou racha, não tem essa. Então aqui ele está falando, vocês vão seguir, e depois que ele fala esse versículo aqui, se você seguir lá na sua Bíblia, você vai ver que ele fala assim, como se estivesse falando assim, vocês têm certeza que vocês querem? Vocês vão pagar o preço para fazer o negócio? Então, se vocês estão certos, aí que eles falam isso. Não, a gente vai sim. Tipo, eu fico imaginando Josué falando assim, porque ele já era velhinho aqui, falando, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Aí a galera, não, a gente vai fazer, mas vocês têm certeza que vocês vão fazer? E aí, tipo, ele, não, a gente vai fazer. Então aqui acho que é importante a gente ter isso, né? Então, ele era uma pessoa dedicada a Deus, né? Ele teve uma vida dedicada, né? Aqui no final da vida dele, ele chegar e falar isso, ele tem bagagem para falar, né? Ele tem capacidade ali para falar, porque desde lá de quando ele caminhava com Moisés, ele foi um cara certo. Eu procurei várias coisas para ver se tinha alguma coisa na história dele ali. Ele não teve. Tem vários caras que, né, foram usados por Deus, que fizeram algumas coisas que não foram certas, mas de Josué é difícil encontrar alguma coisa ali onde tem algo falando sobre ele. Então a gente tem que ficar atento aí. E nós somos um povo que é chamado para estar no mundo, mas que não somos esse mundo. Isso a gente tem que ter consciência, porque é a nossa identidade, né? A gente tem que ter consciência de que isso é importante, mas a gente está no mundo para quê? Para exercer a misericórdia de Deus, né? Mostrar a Deus para as pessoas, né? E depois o Espírito Santo completa a obra. Então, nesse processo de evangelização, também tem a questão da ação social, né? Que nós, como igreja, como famílias, nós temos que também mostrar isso para as pessoas. E é em cima disso que a gente vai trabalhar aqui nos versículos. E só lembrando que a gente não é pelas obras que vem a salvação. Então não adianta eu fazer 1 milhão de coisas boas e ser um Nabal da vida, que a gente viu ontem. Porque disso nada vai valer. Então não é cada obra que eu fiz, eu comprei um tijolinho para construir minha casinha lá no céu. A gente tem que ficar atento aí. A gente é salvo porque Cristo pagou lá pela nossa salvação. Então é a nossa fé que vai nos salvar, mediante a graça, né? Somos salvos pela graça mediante a fé.
e não as obras. Que às vezes acho que tem gente que ainda acha que são as obras que vão salvar ela. Ah, mas eu sou gente boa e tal, faço ajuda às pessoas. Mas não é assim que funciona. E pensando nisso, existem 3 pontos aqui importantes para ser destacado sobre ser uma família, né, que trabalha para o Senhor, né, serve ao Senhor, e que é legal de destacar. Primeiro que a família é o povo, que manifesta ao mundo a misericórdia de Deus. Então, nós fomos alcançados pela graça e nós temos que repassar para as pessoas essa graça. Nós temos que mostrar para as pessoas o que aconteceu com a gente, né? E lógico, eu vou mostrar isso, vai acontecer isso quando eu tenho um relacionamento com as pessoas, eu estou abrindo a porta da minha casa, as pessoas estão indo lá, as coisas estão acontecendo, e é aí que tudo acontece, né? A mágica acontece, vamos dizer assim, né? Porque é igual que eu disse aquele dia, né? Às vezes é um convite para uma situação e que vai mudar a vida da pessoa. Então é importante. E quando o Josué ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele nos ensina que não é o faça o que eu digo, né? Mas não faça o que eu faço. Aqui está falando, eu vou fazer, e é o exemplo para todo mundo que como tem que ser feito, né? Então ele não falou assim, a minha casa servirá, não, sou eu, porque ele assumiu a responsabilidade. Ele disse, eu coloco o meu na frente, porque eu estou assumindo a minha responsabilidade como pai, como sacerdote da minha casa, em comandar essa situação, para depois a gente poder fazer o quê? Trazer todo mundo junto. Porque se o cara que é o sacerdote da casa não busca o Senhor, não leva a família dele para isso, fica mais difícil. Lógico, tem caras que não tem a figura do homem, mas assim, eu vejo que alguém vai assumir esse papel. E assumindo esse papel, essa pessoa que vai ser o Josué. Vai ser o cara que vai falar assim, eu e a minha casa vamos seguir o Senhor, né? Então não vai ser uma coisa, não vejo aqui que às vezes não tem a figura do homem, mas de fato existe alguém que vai poder fazer isso, né? Assumir essa responsabilidade. Eu acho que aqui o fato é o posicionamento, assumir a responsabilidade, mostrar que nós estamos prontos para seguir o Senhor e seguindo de verdade, né? E às vezes as pessoas elas querem impor para os familiares a questão de tipo, você tem que seguir ao Senhor, você tem que fazer, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, mas eu não estou mostrando para ela por meio do meu exemplo que ter seguido a Deus mudou a minha vida, né? Então, se você quer ser autoritário nessa hora, você pode perder as rédeas. E aí você vai ser o líder autoritário da sua casa. Eu sou o capataz aqui, eu vou tomar conta de tudo, mas a minha família, na primeira oportunidade, ela pode correr para fora, porque ela vai se sentir oprimida. Ela pode até gostar do Senhor, caminhar com o Senhor, mas ela não se sente à vontade naquele ambiente, às vezes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que o relacionamento com a família tem que ser de diálogo, né? Porque aí a gente vai conseguir entender o que cada um na nossa casa sente com relação a isso, e a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Porque não é uma pessoa caminhando com o Senhor, são várias pessoas, né? É uma influência grande. A gente não pode também, só eu correndo para Cristo, mas todo mundo está lá atrás, né? Até a gente precisa pensar nisso também. Então, a questão aqui é que a gente precisa estar atento e servir ao Senhor, para que as outras pessoas vejam como é servir ao Senhor e queiram também servir ao Senhor, né?
E Josué estava dizendo aqui que ele jamais deixaria de conduzir a sua família. Então, desde o primeiro momento que ele assumiu aqui a responsabilidade, não só de conduzir a família dele, mas como todas as famílias de Israel, né? Porque ele que liderou Israel para entrar na Terra Prometida, então todos tiveram que seguir ele. Então, para você ver que um arrasta o outro, né? Não é só uma pessoa na casa dela, mas é uma pessoa com várias. Então, uma casa vira exemplo da outra. E aí, as pessoas conseguem seguir. Lógico que vão ter as exceções, igual a gente viu ontem, né? O cara da família do Caleb, que foi o cara que foi junto com Josué lá, foram os dois certinhos do negócio, mas o cara quis tomar outro rumo, tudo bem, mas são exceções. Eu vejo que quando você caminha de uma forma que você é o exemplo, as outras pessoas vão querer caminhar com você, porque você vai estar mostrando para elas como é andar com Deus e como são as coisas, né? Então acho que fica mais fácil aí de lidar na situação, né? E Então, outra é que é uma escolha, né, João? Sim. Vamos escolher, vamos ter oportunidade de escolher. Sim. E que tem a questão do livre-arbítrio, né? Que as pessoas acham que livre-arbítrio é escolher o que ela quer para melhor para ela. Na verdade, Deus deu o livre-arbítrio para escolher o que é melhor para ficar perto dele. E aí as pessoas confundem um pouco isso, né? Às vezes, o melhor não é aquilo que é o melhor para mim, mas eu tenho que ver o que é melhor para eu ficar mais próximo de Deus, né? Então, o livre-arbítrio é isso, né? Às vezes as pessoas confundem, mas faz parte, né? E a questão aqui, dessa liderança também, dessa questão de Josué aqui, ele está o quê? Demonstrando o amor. A gente já aprendeu aqui que o amor não é um sentimento, é um mandamento. Deus mandou a gente amar. E não importa quem, nem como, né? Então, quando eu faço essas coisas, eu estou fazendo em amor pela minha família, em amor pelas pessoas que estão próximas de mim, né? Então a gente tem que pensar nisso. Até tem uma parte aqui, né, que fala assim, né, que Jesus fala, né, em Mateus 25, 35 e 36. Ele fala lá: "E tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver." Aqui ele está falando que não foi com ele que aconteceu, mas cada pessoa que precisava e que essa família que seguia o Senhor viu, ela ajudou. Ela deu roupa para quem precisava, ela fez o que precisava. Então, às vezes, a gente mostra também as coisas fazendo. E aqui, no caso, é fazendo o quê? Fazendo bem, as boas obras, né? E, no caso, ajudando as pessoas, mostrando para as pessoas o amor de Deus, através daquilo que a gente tem para elas. Porque sempre que você vai ajudar uma pessoa, você tem uma oportunidade de falar para ela sobre Deus. Mostrar o que Deus tem feito, né? Não é uma coisa que você faz aleatória. Tipo, vou fazer porque é legal, vou cumprir uma checklist lá de coisas legais a serem feitas, né? Igual tem lá, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Então não é bem assim. Acho que a gente tem que pensar nessas situações, né? E fazer da melhor forma. E com base nessa questão que a gente está falando aqui, que a família, ela é o povo que manifesta ao mundo a misericórdia de Deus, é isso. É através das nossas atitudes mostrar para as pessoas como que nós somos agraciados por Deus. Através da nossa família. E eu só vou poder fazer isso a partir do momento que eu me posiciono e que eu falo que a minha família vai seguir a Deus, né? Servir ao Senhor. E servir de todo o coração, né? Que é muito importante. Que é até um pouco, né, que o Jamil tem falado nos lares redentores, é isso. A gente ter as pessoas próximas a nós para que as coisas aconteçam, que as coisas fluam, que, né, as pessoas vejam. Porque eu vejo que um dia não vai existir o local igreja, vai ter que ser nas casas.
vai ter que ser as pessoas. Porque vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa. E aí? A gente aprendeu a ser um lar redentor, que acolhe as pessoas, que mostra às pessoas como é viver em Cristo. Né? Então a gente tem que pensar nisso. É muito importante. Em segundo lugar, a família é o povo que demonstra o seu amor por Deus ao amar de forma prática os necessitados. Então, vem um pouco de encontro com o que a gente já estava falando. Então, a gente não pode dizer que ama a Deus que a gente não vê e falar que não ama aquele que a gente vê. Né? A gente ama a Deus e a gente nunca viu, a gente não vai ver Ele fisicamente, mas o nosso próximo a gente não ama. A gente escolhe não amar aquele que a gente está vendo. Será que está certo? É uma coisa a se pensar, né? João escreveu na carta dele, em 1 João 3,17: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então aqui é exatamente isso. Eu falo que eu amo a Deus, mas quando alguém precisa da minha ajuda, eu me nego. Eu deixo de ajudar, eu deixo de fazer alguma coisa por aquela pessoa, eu me escondo, né? Não grudo no lenço lá, igual da outra vez, né? Deixo os meus dons lá, vou guardar, não vou usar. Será que está certo? Será que é o caminho? Será que isso eu estou mostrando para as pessoas que não estão na igreja, que é isso que eu estou aprendendo na igreja, é deixar o cara, quando precisa de ajuda, de lado? Né? Porque as pessoas ficam de olho, né? Ele fala que ele vai na igreja, que ele faz isso, que ele faz aquilo, mas daí, tá vendo? Não fez isso. Ele prega uma coisa e faz outra. Então a gente tem que ficar atento. Porque não adianta mandar o versículo no grupo da família e depois fazer o contrário, né? Porque aí vai dar ruim. As pessoas vão ficar te falando, isso aí não tem autoridade para falar isso. Né? E a gente sabe que o diabo usa essas coisas. Vai pegar na cabeça da pessoa que vê aquilo e vai falar, tá vendo? É isso aí que ele na igreja, ó. O cara vai lá, quando tá na igreja é uma coisa, domingo é uma coisa, segunda a sexta é outra situação. Então tem que tomar cuidado. E Tiago corrobora, né? Em Tiago 2, 14 até o 17. Ele fala, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então a gente acredita em Deus, a gente sabe o que Deus e o que Jesus fez e falou, e daí a gente não faz. Então, eu tenho fé, eu caminho com fé, minha fé é forte, mas eu não faço nada. Eu me escondo, eu fujo das situações. E aí? Estou fazendo igual aquele cara lá da parábola lá, estou escondendo no lenço. Vocês lembram o que acontece quando chega na hora do juízo final, né? É um abraço. O cara não vai querer saber se você... Nem um abraço. Então, assim, a gente tem que estar atento, né? Porque parece bobagem, mas a gente precisa estar atento nisso. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair aí andando, fazendo um monte de coisa, porque também aí não vai ser o certo, né? Mas quando você tem a oportunidade, e as oportunidades acontecem, né? Aí você tem que fazer alguma coisa. Né? Às vezes, está numa fila, você vê uma pessoa lá com 2 coisinhas no mercado, você está com um carrinho lotado, você não pode passar na frente, quer passar? Então, são coisinhas bobas assim,
que às vezes, né, mostra também o nosso amor, né? O Senhor está sondando o nosso coração nessa hora, né, João? Sim. Ele está ali, vamos ver. Vou fazer uma coisinha simples. Vou botar um desafiozinho aí. Isso Né? lá. E a gente pode ter certezas que uma vez que a gente pede para o Senhor para nos usar e que a gente realmente está no processo, vou dizer um processo, né? De renunciar, de abrir mão, de querer estar nessa posição de Senhor, me usa, né? Onde o Senhor quer. Além dessas coisinhas, aparecem outras que vai provar para a gente mesmo se a gente está renunciando. Eu digo assim, porque às vezes é uma coisa que você não quer fazer. Você tem uma outra prioridade, aí você vai, qual que é a prioridade? É a minha prioridade ou é da pessoa que está do meu lado necessitada? Aí você tem que renunciar, você tem que abrir mão. E o Senhor faz isso, e acontece. Você sai na rua para resolver uma coisa, não aparece outra. Mas eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente percebe a resposta de Deus, a presença de Deus na nossa vida, que o Senhor está pronto para se manifestar na medida que a gente realmente abre o coração, né? Eu penso assim, o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou que ele é manso e humilde, né? Então ele age com simplicidade também, com mansidão, com simplicidade. E às vezes é nos pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes é que ele se manifesta e às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não vê, né? Então eu acho assim, isso é bênção, né? Por isso que Jesus falou que é melhor dar do que receber. Sim. A partir do momento que a gente, né, Deus vai dando para a gente o privilégio, não estou dizendo que a gente está vivendo isso, né, mas a gente às vezes tem uns lampejos, né, disso na vida da gente, né, que a gente vê que é privilégio você poder abrir mão e servir o próximo, socorrer o próximo, fazer o próximo, deixar. E Deus é tão maravilhoso que quando você deixa o seu, deixa o meu para fazer o outro, depois ele vem e te dá 10 vezes mais. Sim. E se não der, você não espera, mas acontece. Se não der, tá tudo certo também, tudo né? certo, mas ele faz, né? Ele faz. Mas só que quando você faz isso, daí você fica até melhor, né? Porque daí você fala, pô, ajudei, fiz alguma coisa e tal. Mas, João, agora é interessante quando você pede isso, o Senhor manda essas coisinhas pequenas e fala, não é para o Senhor, não vou fazer, não vou sair da minha rota, sabe? Porque tem isso também. Sim. Né? E você pede, ele te dá para você fazer e você fala, não vou sair, não vou. Tem que estar atento, né? É. Nem sempre Deus ele escolhe não aquele que às vezes está mais capacitado, mas é aquele que está mais disponível para fazer as coisas. Se você se mostra disponível para Deus, Ele vai te colocar situações. Mas se você fecha a porta e só quer fazer aquilo que você quer, porque você quer outras coisas, aí é o seu coração falando, não é Deus. Então aí mora o perigo, né? Que aí começa a escolher as coisas. Você me permite uma coisa? Eu acho que é um versículo que fala assim, em Hebreus 13:2. Não negligenciem a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber hospedaram anjos. Às vezes aqui está falando de hospitalidade, né? Mas eu vejo que isso se aplica a qualquer outra atitude que está citada ali naquele versículo de Mateus. Às vezes Deus coloca anjos para que a gente possa abençoar e a gente nem sabe. Pela fé a gente tem que exercer isso, né? Entender que Deus está colocando ali, pode ser um anjo, né? A gente está perdendo a oportunidade. E na Bíblia a gente viu várias vezes isso, né? Várias pessoas que falaram, inclusive, com Jesus, que não sabiam o que estava falando. Né? No Antigo Testamento, vocês sabem, né? Lá quando está o anjo com o A maiúsculo, é que era Jesus, né? O anjo do Senhor veio e disse, né? Por exemplo, a mãe de Sansão, tem vários aí, né? Gideão. Jesus foi lá e falou com eles. Alguns acreditaram de primeira, outros não, né? Gideão quis testar, né? Será que é mesmo? Vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas Deus foi firme. E de encontro com tudo isso que a gente está falando, né? A gente tem aquela questão da parábola do bom samaritano, né? Que o próximo, né, daquela parábola é qualquer um que está perto da gente, né? E aí ali várias pessoas, né, eu tenho um cara que era do nosso grupo lá em Sorocaba,
o Mário, é de São Carlos, né? E ele fez uma pregação lá na igreja dele no Natal. Eles fizeram tipo um teatrinho, sabe, do Bom Samaritano. E aí eles fizeram tipo que uma senhorinha tinha sido roubado o iPhone dela, sabe? Que ela tinha acabado de comprar. E aí passam vários, assim, caras que estavam indo para a igreja, cara que, sabe, assim, ninguém, né? Que eles fizeram uma adaptação. Aí, no caso, era o bom corintiano, né? Aí era ele com a camiseta do Corinthians, aí ele que ajudou a senhorinha, que era o bom samaritano. Ou seja, a gente tem que ser o bom samaritano aqui. Não é? O cara que parecia que ia ser o cara que ia ajudar, que eram os caras, no caso dele lá, né, que ele fez, que eram os caras da igreja, não foi o que ajudou, né? Foi o outro que era inesperado, né? Porque no caso também o que roubou era um corintiano, né? Então era um menino corintiano que roubou o celular, e depois o outro corintiano que resolveu a situação para ela. Mas é interessante isso, né? Que às vezes a gente fica esperando ser uma pessoa, né, do nosso meio aqui que vai nos ajudar, mas às vezes é uma outra pessoa que já tem as boas obras, mas falta Deus na vida dela, né? Aí é a gente que tem que entrar para ministrar para elas também, né? Mostrar que Deus está com a gente, né? Isaías 58:7, ele fala que porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então aqui ele está falando praticamente a mesma coisa que Jesus falou no Evangelho, e ele está falando aqui para o povo lá também. Vocês não estão fazendo as coisas que precisam ser feitas. Acho que aqui é mais um puxão de orelha, né, quando a gente ouve essas coisas. Porque as pessoas querem fazer só o que é legal, o que é fácil. Às vezes Deus não quer que você fique fazendo só o que é fácil, só aquilo que vai te dar bônus, né, vamos dizer assim. Tem coisas que você tem que fazer e ficar anônimo, mas você faz, porque você quer ver a outra pessoa se dar bem, a outra pessoa progredir na vida. Você ajuda, está lá no trabalho, tem alguma pessoa X lá que precisa de ajuda com alguma coisa, você vai e facilita para ela. Não precisa saber que foi você que fez. Porque também não precisa ter glória em tudo que a gente faz. Nossa, o cara fez isso, o cara é bom pra caramba, não sei o que. Não. Não é assim. A gente tem que às vezes as pessoas elas são motivadas por elogios, né? Quer ser elogiada. Nossa, fiz um negócio mó legal. Pô, todo mundo fica lá falando. Aí que entra a humildade, né? Às vezes a gente não é humilde o suficiente para isso, para receber um elogio e, né? Então é complicado, porque aí é o nosso eu falando mais alto, né? Não é Deus, não é o que Deus quer da gente. E aí tá tudo errado. Pode ser o diabo que está colocando situações na sua vida para você ser mais exaltado. Nossa, eu sou o cara, eu sou tudo isso. Mas não é assim que funciona. A gente tem que ficar atento aí. Que nem tudo que parece bom é de Deus, né? Então tem que ficar atento, saber discernir, né? Porque às vezes a gente não sabe. E aí a gente quer fazer até as boas ações, mas com o coração errado. E é aí que mora o perigo. Atenção é pouco coração. Às vezes a gente quer ajudar, mas porque, igual, né, uma pessoa falou outro dia, vou fazer tal coisa, porque depois eu tenho uma carta na manga para usar. Falou isso para mim, daí eu falei, nossa. Mas assim, vamos aguardar. Porque não é assim que funciona. A gente não pode levar as coisas dessa maneira. Se a gente faz, tem que ser do nosso coração. A gente não pode esperar nada em troca. Quando a gente espera algo em troca, já está tudo errado. Que a gente precisa estar prestando atenção nisso. Vigiar mesmo o nosso coração. Terceiro lugar, a família é o povo que faz do socorro ao necessitado um culto de adoração a Deus, né? Então aqui de novo, né, Josué ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aqui ele está falando que a gente não pode ser guiado pelo que a maioria fala para a gente. Porque o mundo vai te dar outras situações, outras coisas para você seguir, outras, né? Que a gente acaba até, inclusive, idolatrando certas coisas, né? Tipo, o trabalho, um carro, sei lá o que, tipo, que a gente tem e a gente fica nisso, né? Então, a gente tem que ser guiado por aquilo que Deus quer da gente, né? A gente tem que começar a ouvir Deus para que nós possamos seguir aquilo que Ele quer de nós, porque a gente tem que ficar treinado nisso, né? De ouvir a Deus. Não é tão simples, né? Às vezes muitas pessoas falam que não conseguem ouvir, mas conforme você vai se relacionando com Deus, isso vai ficando uma coisa natural. As coisas vão vindo e você vai ficando mais atento, né? Até eu vivo falando para o João Vitor, eu falo assim, quem tem ouvidos ouça, né? Porque você tem que ficar atento, ouvir o que está sendo dito, que eles ficam fingindo que não está ouvindo, né? Que a gente fala. Aí eu falo isso para ele, falo, cara, quem tem ouvidos ouça, hein? Tô falando. Então é a mesma coisa com Deus. Deus está falando, quem tem ouvidos ouça. Lá em Apocalipse, quantas vezes não fala isso? Quem tem ouvidos ouça. Então assim, a gente tem que ficar atento aí nessa situação. Ele estava inserido, Josué, aqui num ambiente idólatra. Se você pegar ali do capítulo 22 até chegar nessa exortação no 24, ele tinha acabado de fazer a separação ali das terras para as tribos, e aí o que acontece? Algumas dessas tribos, elas estavam fazendo coisas que não eram corretas, né? Porque o que acontece? O povo ali, ele estava o quê? Ele estava, imagina assim, foram vários anos para conquistar tudo que conquistou, né? Não foi de uma hora para outra. Então, quando Josué caminhava com Moisés, ele tinha cerca de 40 anos. Quando ele conquistou Canaã, várias coisas, ele tinha 80. E ele foi morrer, acho que com 120, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, você imagina quanto tempo se passou. E essas pessoas, elas foram tomando terras. Algumas, Deus falava para dizimar tudo, outras não. E o povo acabou se misturando. E veio algumas culturas junto, né? O povo foi absorvendo aquilo. E aqui quando Josué fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque o povo estava contaminado ali por algumas situações. E teve até um pessoal que fez um altar para adorar outras coisas. Então foi aí que Josué veio e interviu, né? Então ele disse, opa, peraí, não é assim que funciona. Então quando ele fala isso, ele está falando que a família dele não está compactuando com aquilo. E que se as outras pessoas querem fazer aquilo, por isso que ele insiste. Tem certeza que vocês vão querer adorar o nosso Deus, que é o único Deus? Né? Então assim, para que as pessoas tenham ciência de que elas realmente escolheram aquilo que elas estão escolhendo. E não escolher os outros deuses. Por isso que ele fala lá no versículo, não, vocês querem ficar com os outros deuses ou com o nosso Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem um detalhe importante aí, João, e você vê que ele repete muito a questão do verbo servir, né? Sim. E se a gente não serve ao Senhor, com certeza alguém nós vamos servir. Sim. Então, aí a escolha. Não adianta a gente chegar e falar assim, não estou servindo. Não. Se você não está servindo Deus, com certeza você está servindo alguém. Sim. E esse é o ponto que pega, porque aí é idolatria, né? Sim. E tudo que você serve que não é de Deus, a gente já sabe de quem é, né? Não precisa nem ficar aqui, né? Então aqui quando ele fala isso, ele está falando que ele não tem dúvida do que ele quer fazer. E as famílias ali não deveriam também ter dúvida de nada daquilo. Porque eles vêm caminhando, Deus vem mostrando várias coisas para eles. Tanto é que Josué, ali um pouquinho antes, ele vai falando de tudo que Deus já fez para aquele povo. E mesmo assim, eles ainda estavam pensando em adorar outros deuses, né?
Então, assim, Josué falou, gente, a gente está fazendo várias coisas, a gente está acontecendo várias situações, a gente ainda vai querer adorar outros deuses, seguir outras coisas, outras crenças, que não são aquelas que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento aí. Será que a gente não está sendo essas outras famílias, às vezes, que não querem, às vezes, servir ao Senhor, mas estão sendo ali contagiadas por outras coisas e servindo outras coisas? Né? Então, a gente tem que ficar bem atento. E ali ele está dizendo assim, como quem disse, que com aquela culpa ele não vai ficar. Porque ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos. Se vocês não vão servir, aí é outra história. Eu estou te falando o que tem que ser feito. Eu estou te dando as instruções. Deus está me usando, né? No caso de Josué ali, Deus estava usando ele, mostrando para todo mundo o que tinha que ser feito, como ser feito. E aí as pessoas queriam abrir mão daquilo para seguir outros deuses, outras situações. Mas o povo gosta, né, disso, né? Tanto é que lembra, né? Nessa mesma galerinha é a galerinha do bezerro de ouro. Eles não perdem a oportunidade, né? Sempre que das codornizes, sempre que tem alguma coisa, ou é comida, ou precisa ter um bebida, bicho lá para adorar. Então sempre é pego por alguma coisa. Nunca. E aí é nessas horas que eu falo assim, Deus foi muito certo quando nunca mostrou sua face. Para ninguém ter que ficar lá fazendo imagem, fazendo nada. Ele sempre fala na Bíblia isso, né? Tem gente que ainda gosta de ter alguma coisinha. Mas é complexo. Dá licença um pouquinho. Só queria falar. A gente sente vontade de visitar as pessoas, os doentes. Eu não posso fazer isso. Porque eu não posso caminhar sozinha. Nem posso sair de casa assim, né? Mas eu busco meu Deus e falo com o meu Senhor, de tal maneira que as pequenas coisas que a gente faz, a gente fica feliz. Eu fui quando o lixo para fora na lixeira, faz uns dias já, quando ela estava ocupada, estava no banho, e a rua não tem ninguém quase, tem uma família que fica para fora lá, uma família bem conhecida. Estava o lixo lá e viu um senhor passar com um saco assim, se vê que era gente que estava na rua, um senhor meio alto assim, e ele estava com um saco com chinelo no pé e o pé descalço. Está bem próximo de mim, falei assim, se o senhor está andando descalço, é que estou machucado, pisando no chão. Ele falou, isso aqui é um chinelo? Eu falei assim, você vai poder me arrumar? Aí, eu falei que eu não posso me expor, porque aí entrei, fui lá, falei com a minha mãe, posso dar um chinelo com o mão também para fora? Você pode? Ela passa 39, depois que ele passava por 40, 40 e pouco. Eu fui lá ver esse chinelo do homem, ele ficou sentado no posto, me esperando, um pouquinho, até que eu passei o chinelo do malo lá, na posição, dei o chinelo para ele, mas ele me agradeceu tanto. Eu falei assim, olha, dona, estou até machucado, tanto na descalça, porque o chinelo quebrou, estou andando com o pé só. Então a gente vê como que Deus usa a gente nas pequenas coisas. A gente tem que agradecer a Deus. Ele vai colocando as situações, igual a gente estava comentando, né? Apareceu esse homem, aí você fez o quê? Foi lá e ajudou. Podia não ter ajudado? Às vezes podia. Mas o que o nosso coração fala? Ajuda. Né? Às vezes o cara passa em casa lá, tem um cara que ele vende um pão de queijo lá. É ruim o pão de queijo. Mas eu compro, sabe? Porque ele ajuda lá uma situação e tal. Aí eu compro, sabe? Daí eu falo com ela, depois a gente dá um jeito, mas tipo, pelo menos você vê que o cara é certo, assim, sabe? Tinha uma outra casa que eu morava, sempre tinha um cara também que ia lá pra pedir pra tirar os matinhos e tal. E aí a gente acaba ajudando, porque você vê que a pessoa precisa, né? Próxima vez você pede respeito a Brasil, que é boa, dá pra ele. Pra se abençoar. Não, e o cara leva num saquinho todo industrializado o negócio. Eu falo, mas não é muito gostoso, não. Mas ele não passa sempre também, então dá pra comprar. E a gente, quando a gente
está seguindo a Cristo, a gente vai na contramão, né, das coisas do mundo. E quando a gente está indo na contramão, eu sempre lembro da abertura do The Chosen, né? Não sei quem já viu. Os peixinhos vão aqui, vai ficando azulzinho e vai indo para o outro lado, ficando azulzinho e vai indo para o outro lado. Ou seja, nós somos esses peixinhos azuis. Nós somos aqueles que estão indo contra aquilo que o mundo quer que seja feito, né? Nós somos as casas, né, as famílias que escolhem servir ao Senhor. Então a gente é diferenciado nesse ponto. Ou ao menos deveríamos ser diferenciados nesse ponto, né? Porque se Deus está agindo na nossa vida, a gente vai, né, igual fala, né, o bom perfume de Cristo está em nós. Vai sendo transformado. Exato. Então a gente vai cativando as pessoas que estão próximas, você vai mostrando para as pessoas que estão próximas aquilo que está acontecendo na sua vida, né? E aí as pessoas vão falando, nossa, eu acho que eu preciso disso, né? Eu preciso viver essas coisas, essas situações também, para mostrar, né? Até depois isso vai mostrando para outras pessoas, porque o processo de evangelismo, ele pode ocorrer numa grande multidão, um monte de pessoas se converter e tal, pode. Mas acho que é mais no Tete a tete, dia a dia. todo mundo junto ali que No o manejo, negócio não na funciona. casa. É. Porque às vezes pode ser que vai na emoção, né? É. E não no... Ah, tá todo mundo indo, vou também, nem sei o que tá acontecendo aí, vamos embora, né? Feito manada, né? As pessoas vão, vou fazendo e tal. Mas depois você começa a ver, aí depois ninguém acompanha. E a pessoa se perde nas coisas, né? Então é complicado. Em Filipenses 4:18, Paulo fala, né? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então aqui ele está falando o quê? Que quando a pessoa faz as coisas de coração, isso agrada a Deus, né? E a gente quer agradar a Deus, né? A gente não pode deixar as coisas correrem de qualquer forma, né? Então, pelo menos eu vejo que é importante. Porque se a gente faz alguma coisa que a gente mesmo já logo identifica que não agradou a Deus. E aí a gente já começa a ficar pensando, putz, fiz errado. Acho que eu fiz o que não deveria. E é aí que vem a questão do perdão, né? De perdão pelo que a gente fez, né? E a Bíblia diz, né, também um pouco sobre dar esmolas, né? Então ele fala de Cornélio, em Atos 10:4. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então aqui era um cara que ainda não era convertido, né? Estava aprendendo de Deus, estava comovido ali com as situações, que tanto é que quando Pedro chega lá, tudo acontece, né? As pessoas vão se convertendo, vão recebendo o Espírito Santo. Então ele era um cara que, às vezes mesmo sem conhecer, né, sem ter tido experiências com Deus ali, já estava vivendo aquilo. Só faltava a cerejinha do bolo ali para completar a situação, né? Então no caso aqui, é isso, né? Cornélio foi um cara que era romano e foi contagiado pelo Evangelho, né? Como tantos outros aí que a gente viu também ao longo da história aí, né? Nós, né? Também fomos um desses, né? Porque às vezes parece que, né, eu fico pensando, né? Todo mundo fala, nossa, meu Deus, não sei o quê. Sabe, como expressão, né? Mas a pessoa às vezes não sabe o que é aquilo. Tipo, saber o que é esse Deus que ela tanto fala, né? As pessoas, às vezes, até ateu deve falar, né? Ah, meu Deus, não sei o que e tal. Mas as pessoas, elas não sabem. A gente tem que mostrar para elas, através de tudo que a gente vive e faz. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente
a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, Deus ele está vendo, né, o que a gente está fazendo. E se é de coração, e se é uma coisa que é boa. E quando isso acontece e é bom, Deus se compraz daquilo que a gente fez, né? E é aí que o tijolinho vem de verdade, né? Não só de estar fazendo por fazer, né? Então é assim que a gente vai conquistando, né, o nosso galardão lá no céu. A gente acredita, a gente vive e a gente repassa, né, para todo mundo aquilo que a gente tem em nossas vidas. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir. Então, as nossas atitudes, elas vão ser luz, né, na vida das pessoas. O Luiz já falou aqui, né, do sal e luz, né? Então a gente já conhece bem essa questão do que é ser luz na vida das pessoas, né? E a gente tem que ser luz. Porque se a gente não é luz, a gente pode ser trevas, né? E eu acho que quem segue a Deus não deveria, né, ser trevas na vida de ninguém. 2 Coríntios 9:12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, de novo, tudo que a gente faz é de coração e é para Deus. Não são só as pessoas aqui que vão se beneficiar, mas todo mundo que está à nossa volta, né? Porque o ambiente vai ficar contagiado, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa boa. E ajudar o próximo não deveria ser visto por nós como um dever pesado, né? Teria que ser uma coisa natural na nossa vida. Querer ajudar as pessoas. Não ver tipo, não vou ajudar esse cara não, quero mais que se lasque, não estou nem aí. Que é muito o que acontece às vezes no mundo corporativo, né? As pessoas não têm Deus na vida e é uma subindo em cima da outra para querer promoção, para querer isso, para querer aquilo. Por quê? Porque está cultuando outras coisas. Está atrás de dinheiro, está atrás de outras situações. E fica nisso. Entendeu? E aí o cara fica consumido. Porque é só fazer coisas para passar em cima dos outros. Não pense no próximo. Não tem atitude, né, correta. E às vezes pode ser até que alguém que conhece a Deus pode estar fazendo isso. Que está se afastando, sei lá. Então a gente tem que vigiar, né, o que a gente está fazendo para as pessoas. Às vezes uma atitude nossa pode desencadear N coisas, né? Então a gente tem que ficar atento aí também nesse ponto, né? O que as nossas atitudes estão gerando, né? Por isso que a gente tem que pensar bem antes de fazer as coisas. Não sair fazendo de qualquer jeito. Porque isso vai influenciar lá na frente, né? 2 Coríntios 8:4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então aqui só está corroborando tudo aquilo que a gente já falou. Para concluir, a gente precisa pensar o quê? Com base em tudo isso que a gente ouviu, que a gente tem que amar o nosso próximo. Não importa como e o que a gente vai fazer, a gente tem que amar. 1 João 3,18 fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, ou seja, se amar é um mandamento, não vou amar por amar. Ah, não, eu amo o meu irmão, eu amo a tal pessoa. Se eu falar isso, eu tenho que estar falando convicto. Não posso sair distribuindo eu te amo por aí de graça, né? A gente tem que ficar atento nisso. E, como de costume, eu gosto sempre de falar alguma coisa para a gente refletir. No próprio livro de Josué, tem a história do Acã. Não sei se todo mundo sabe toda a história, né? Mas
Ele não cumpriu algo que Deus pediu para ser feito, e ele era o sacerdote da casa dele. E o que aconteceu com a família dele e com todos, não só os filhos, mas todo mundo da família dele? Colocaram no lugar e queimaram todo mundo. Acabou com tudo. E foi ordem de Deus. Porque Deus foi claro, não pega nada. O cara desobedeceu, foi contra. Então, para você ver o que quando uma pessoa não tem uma atitude igual a de Josué, o que pode acontecer com a casa dele, né? Então, se o cara tem uma atitude de seguir ao Senhor, de ir atrás do Senhor, Deus vai estar com ele, vai estar blindado. Mas se o cara quer desafiar o que Deus pede, o que Deus está ordenando, aí ele tem que estar pronto para assumir as consequências. Porque Acã escolheu ir lá buscar e pegar as coisas. Ele achou legal, bonito. Tudo consciente, né? Exato, ele fez porque ele quis fazer. Então, assim, para fazer esse... O Chico me pediu para trazer essa palavra, e eu percorri o livro de Josué inteiro. Falei, não, deixa eu ler tudo, né? Porque vai ter alguma coisa aqui a mais, né? E aí, quando eu cheguei nessa parte aqui, eu falei, caraca, para você ver que como faz diferença o posicionamento perante Deus. Porque a gente fala às vezes só das coisas boas, né? Que é seguir a Deus, mas eu acho que é legal deixar o exemplo de que quem não seguiu, e era próximo de Josué aqui, não era outro lugar, era uma pessoa daquele contexto ali. Então, Josué ali exortando o pessoal, ele estava já exortando, sabendo que, outra coisa que aconteceu aqui, né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. Se a gente não seguir, se o nosso lar não for para o Senhor, é aquilo que a gente estava falando agora com o Chico, que está servindo outras coisas. E no caso ali, ele estava seguindo o dinheiro, que ele achou as coisas bonitas, de valor, e pegou. Então, a gente tem que ficar atento aí. E aí tem um Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que escolheu para a sua herança. Então, quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem, aí já é outra história. E uma frasezinha aí só, que o amor e a misericórdia de Deus estejam sobre nossas casas, e que nessa noite escolhamos nós e nossa casa servir ao Senhor. Acho que esse é o ponto máximo aqui, né, de tudo. A gente tem que tomar essa posição. A gente tem que ser igual a Abigail lá. Não importa o que o outro fazia. Ela estava firme em Deus. Josué e a sua família, firmes em Deus. E é isso. A gente tem que ter firme. Aguentar, resistir. Não vai ser fácil, não, mas a gente aguenta. Porque Deus não vai dar um fardo mais pesado do que o que a gente aguenta. Isso está escrito lá, então a gente tem que se apegar nessas coisas. O inimigo pode dizer que não serve, que não dá, mas a gente aguenta. Se Deus deixou, é porque aguenta. Vai doer, mas vai aguentar. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Que as nossas famílias, então, e a nossa casa possa servir ao Senhor, né?